Olá pessoal, vamos para mais um vídeo com debates importantes e polêmicos acerca do direito penal, teoria geral do crime e análise de crimes específicos. E desafio lançado, desafio aceito. Ana Luísa Borges, Maria Luísa e Ana Júlia me pediram para que eu falasse um pouquinho sobre a teoria geral do crime e associasse a teoria geral do crime com algum crime em espécie previsto no Código Penal. Dentro da teoria geral do crime, elas me pediram especificamente para falar sobre o conceito formal analítico de crime, ou seja, o conceito que a lei penal dá acerca do crime. Pois bem, o crime é um fato típico antes de mais nada. Típico significa descrito na lei penal como crime. Uma pergunta que as pessoas fazem muito corriqueiramente é se a lei penal proíbe determinadas condutas. Não, ela não proíbe, ela descreve determinadas condutas, condutas que têm um desvalor, ou seja, são valoradas negativamente, para isso se impõe uma pena criminal, e essas condutas descritas como um desvalor são punidas através da pena. A antiga doutrina dizia que o crime é um mal injusto e a pena é um mal justo imposto pelo Estado. O fato típico, que é o primeiro elemento da teoria formal analítico de crime, aquele previsto na norma penal como crime, tem quatro elementos: conduta, e a conduta humana pode ser dolosa ou culposa, por ação ou omissão. Excepcionalmente, admite-se a conduta criminosa quando praticada por pessoas jurídicas em crimes ambientais e crimes contra a economia popular, conforme artigo 225 da Constituição e artigo 173 da Constituição Federal. Depois vocês confiram. Mas, via de regra, a conduta é humana, dolosa ou culposa, podendo haver também um resultado, que é a modificação no mundo exterior causado pela conduta. Entre a conduta e o resultado, existe um elemento extremamente importante, que é o nexo de causalidade, ou nexo causal, ou condição sem a qual não aconteceria o resultado, previsto no artigo 13 do Código Penal, ou seja, a conduta e o resultado devem ter um vínculo entre si para que sejam consideradas criminosas. E depois, por fim, a própria tipicidade, ou seja, a previsão da conduta na lei penal como crime. Importante conceito é se aquela conduta praticada, embora seja uma conduta negativa, que as pessoas não aprovem, mas se ela não estiver prevista na lei penal como crime, ela será um indiferente penal. Tecnicamente, o indiferente penal é aquela conduta que o direito penal não se preocupa com ela por não estar prevista dentro da legalidade estrita, que já foi um dos temas que falamos nos nossos vídeos anteriores. Além da conduta típica, ou seja, prevista na lei penal como crime, com todos os seus quatro elementos, é necessário que ela também seja antijurídica, ou seja, contrária ao direito. Existe uma teoria que diz que o fato típico indica a antijuridicidade, aponta a antijuridicidade. A isso se diz caráter indiciário da antijuridicidade. E as causas que excluem essa antijuridicidade, que a princípio existe, mas caso excluídas devem ser provadas, são a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. As quatro causas que excluem a antijuridicidade, que é o segundo elemento do conceito de crime dentro da estrutura conceitual formal analítica. E por fim, existe a culpabilidade, que é a reprovabilidade da conduta humana ou juízo de reprovação. A culpabilidade enquanto reprovabilidade da conduta está no réu, ou seja, ele tem o livre-arbítrio e determinismo pessoal, ele tem o poder de escolha. O criminoso tem o poder de agir dentro dos conceitos de certo e errado, desde que ele não seja doente mental e desde que também não seja menor de 18 anos, caso contrário, seria inimputável ou por menor idade ou inimputável por doença mental. Porém, não sendo este caso, a culpabilidade é pessoal. Porém, o juízo de culpabilidade, o julgamento acerca da culpabilidade, cabe ao juiz no caso concreto, mas a liberdade de escolha é do próprio réu, do próprio acusado em juízo. Para que o indivíduo seja culpável, é necessário que ele seja imputável. Imputáveis são os maiores de 18 anos, desde que sadios mentalmente. Aos menores de 18 anos, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde são previstas medidas socioeducativas, e aos doentes mentais aplica-se medida de segurança, cuidado com os conceitos, e a medida de segurança tem especial finalidade terapêutica. Também ele deve ter potencial consciência da ilicitude, o réu deve saber o que está fazendo dentro de um juízo mediano,
de ser comum da sociedade. E também deve-se exigir dele outra conduta, ou seja, entre o poder de escolha de certo e errado, ele poderia escolher o certo, ou poderia escolher o lícito e optou livremente pelo ilícito, pela conduta criminosa. Logo, explicados esses três elementos que constituem o conceito formal analítico de crime, fato típico, com todos os seus elementos, também antijurídico, com todos os seus elementos, e também culpável, com todos os seus elementos. Vejam esse vídeo várias vezes. Vamos analisar e associar, por exemplo, com o crime de homicídio, artigo 121, matar alguém. Matar alguém, você tem a conduta de matar, você tem o resultado do homicídio que se prova através de um laudo, que é o laudo cadavérico ou o laudo necroscópico, o laudo feito sobre o corpo morto. Você tem um nexo de causalidade que deve ser investigado pela polícia, o vínculo entre a conduta e o resultado e a própria tipicidade em si, que é o artigo 121 do Código Penal. Comprovados esses elementos, comprovados que o autor não estava sob a justificativa de uma excludente qualquer de ilicitude, seja legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento ou do dever legal ou exercício regular do direito, e sendo ele culpável, ou seja, maior de 18 anos, sadio mentalmente e livre para escolher dentro de seu poder de escolha, o Estado, através do Estado, juiz, poder do judiciário, irá certamente condená-lo havendo provas, e fará a dosimetria da pena, que é a aplicação, ou encontrar a pena justa para determinado réu, de acordo com as circunstâncias praticadas. Ana Luísa, Maria Luísa e Ana Júlia. Desafio aceito, desafio cumprido. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. E quem quiser, peça novos vídeos, que de acordo com as indicações, nós vamos fazendo aqui os nossos vídeos sobre conhecimento acerca da doutrina penal, acerca do direito penal. Grande abraço para vocês.